O que tem gente fazendo e que você precisa fazer também. Então, o que eu vou compartilhar aqui, e rapidamente, porque o tempo é curto, e o relógio não para, são 7 erros que você não pode cometer na vida financeira. Tá? E alguém disse que você descobrir a causa de uma doença, por exemplo, é metade da cura. Então, você descobrir a causa do porquê você não está rompendo, porque você não está prosperando, isso é metade da solução. Tá? Então, a minha oração, o desejo do meu coração é que você fique em sintonia nessa frequência. Tá? Eu quero começar contando para você uma história interessante que eu ouvi uma certa vez. Alguns homens viajantes em lombos de cavalo, cavaleiros, e eles viajando à noite nos seus cavalos, nas suas cavalgaduras, e de repente, à noite, bem escura, eles continuaram cavalgando e do nada, eles ouviram uma voz. E a voz dizia: desçam das suas cavalgaduras e pegue pedras e coloque nas bolsas que estão aí nos seus cavalos. Pegue a quantidade que vocês conseguirem pegar. Estava muito escuro, então eles sabiam que tinham pedras ali, os cavalos com dificuldade para caminhar, e alguns pegando o tanto que podia pegar. Mas teve um esperto, na cabeça dele, ele esperto, ele falou: o quê? Eu vou encher meu cavalo de peso com essas pedras? Que nada. Então, ele pegou só algumas pedras, pedrinhas, colocou lá, e continuaram. De repente, o dia foi amanhecendo, e eles perceberam que as pedras que eles pegaram eram pedras preciosas, valiosíssimas. E aquele que deu uma de esperto, espertalhão, ele ficou lamentando por que não pegou mais pedras. Então, por que eu estou te falando isso agora? Porque, de repente, o que a gente vai compartilhar aqui são pedras. Então, aí você, de repente, pode dar uma de esperto: não, eu não vou considerar isso, eu vou deixar isso do lado, eu vou fazer do jeito que eu sempre fiz. Só que são pedras preciosas, tá? Conhecimento é importante. Então, pode passar. Aqui eu coloquei algumas coisas que, de repente, você precisa saber. O que você está querendo no seu negócio? Sobreviver ou prosperar? Porque quando você está no negócio, seja que segmento for, e a sua mentalidade, porque tem uma diferença entre pensamento e mentalidade. Mentalidade é o pensamento dominante. A sua mentalidade é só sobreviver. Então, dificilmente você vai prosperar, dificilmente você vai ter sobrando, você vai ter mais que o bastante, mais que o necessário. Então, a primeira coisa que tem que acontecer é uma mudança de mentalidade. Você precisa ambicionar, ter uma ambição de crescimento, uma ambição de conquistas, uma ambição de realizações, porque senão você não vai adotar princípios que são compartilhados. Você não vai incorporar na sua performance empresarial, de negócio, seja o que for, aquilo que é importante para você ter resultados melhores que aqueles que você está tendo. Então, segundo a estatística, 20% das empresas abertas, elas fecham no primeiro ano. Ou seja, de cada 10 empresas que são abertas, 2 fecham. A estatística continua, sobraram 8. Dessas 8, 30% vão fechar no segundo ano. Estão compreendendo? 2,5 empresas. É a proporção da estatística. Agora, por que isso acontece? Por que as pessoas, de repente, elas querem deixar de ser CLT? Elas querem empreender, montar um negócio. Porque eu não sei se você sabe, quem é CLT, quem trabalha com carteira assinada, o seu salário, a sua categoria salarial, por melhor que seja, ela vai ter um piso e vai ter um teto. E você nunca vai passar do teto se você é CLT. Compreendeu isso? Toda categoria de trabalhadores tem um teto salarial. Você vai chegar, vai bater no teto e vai estacionar. Agora, quem é empreendedor, quem empreende, de repente, o céu é o limite. O céu é o limite no que diz respeito ao crescimento financeiro, no que diz respeito a conquistas materiais. Então, o mundo que nós vivemos, ele é capitalista. E por que é que as pessoas levantam cedo e vão deitar tarde? Por causa disso aqui. Por que é que os pais colocam os filhos para estudarem? Meu filho vai estudar. É para que o filho, a filha, ganhe mais dinheiro que os pais conseguiram ganhar. Então, todas as engrenagens que movimentam esse mundo que nós vivemos, elas estão funcionando, visando resultados financeiros. Então, é fato que nessa vida, a gente tem que pagar para tudo. Eu falo isso sempre, tem que pagar para nascer, para viver, para morrer. E outra coisa que eu digo frequentemente: a gente come dinheiro, a gente veste dinheiro, a gente mora no dinheiro, a gente toma banho no dinheiro, a gente se locomove no dinheiro, porque tudo custa dinheiro. A comida que você come custou dinheiro, a sua roupa que você está vestindo custou dinheiro, a casa que você mora alugada ou própria custou dinheiro, a água da Embasa custa caro. Tá? Então, assim, você precisa entender e se libertar de algumas crenças que são bloqueadoras.
Algumas crenças que, de repente, elas foram forjadas na sua vida desde pequeno. Tem um levantamento que diz que a probabilidade do filho do pobre continuar pobre é enorme. E a probabilidade do filho do rico ser rico também é enorme. Por quê? Porque o filho do pobre cresce num ambiente de escassez, cresce num ambiente de declarações de sobrevivência. O filho do rico, ele cresce num ambiente de declarações de prosperidade, de conquista, de realizações, declarações de excelência. Então, de repente, desde pequeno, você foi sendo forjado, a sua mente, a sua mentalidade, para ser pobre, para sobreviver. Então, de repente, o que você está precisando? De uma libertação de crenças limitantes. As crenças que te limitam, as crenças que levaram você a viver uma vidinha regrada de conta-gotas, sendo que esse universo é abundante, esse mundo é abundante, e sendo que Deus quer que você tenha mais que o necessário, Deus quer que você tenha mais que o bastante. Não tem nada de errado você desejar prosperidade, conquistas materiais. O erro é se você colocar isso na frente de Deus. É você, de repente, virar as costas para Deus e passar a ficar apegado aos bens materiais. Então, eu vou correr, até porque eu não sou de falar muito. Então, as empresas, os negócios que prosperam não são aqueles que não erram. São os negócios, as empresas que param de cometer os mesmos erros que eles vieram cometendo, de repente, por um tempo, ou por muito tempo. Então, um dos segredos para a prosperidade é parar de cometer os erros que, de repente, a pessoa está cometendo. Faz sentido para você? Parar de errar. Porque a gente erra de duas maneiras. A gente erra fazendo o errado e a gente erra deixando de fazer o que é certo, de repente. E quem sabe você está fazendo tudo certo até então, mas tem coisas que você precisa começar a fazer também, para que você tenha os resultados. Então, bora aí. É o Mateus que está lá? Pode mudar. Tá, então falei trabalhar muito, ganhar pouco. E aqui eu coloquei uma questão para mexer com você. A maior empresa de transporte de passageiros do mundo. O proprietário dela não tem nenhum automóvel e não tem nenhum motorista contratado. Quem é essa empresa? A maior empresa de transporte de passageiros do mundo. Uber. O cara não tem nenhum carro no nome dele, no nome da empresa. Tem um motorista. No entanto, está ganhando milhões de reais, por que não dizer bilhões de dólares? Estão compreendendo? Então o que é isso? Ideias, são as ideias que movem o mundo. E você sabia que Deus é a central das ideias? As melhores ideias estão com Deus. E se você estiver conectado com essa mente suprema que é Deus, você vai ter inspirações. Você vai ver, de repente, aquilo que a concorrência não está vendo, aquilo que a maioria não está enxergando. Você vai ver possibilidade de crescimento financeiro, de prosperidade. Deu para entender isso? Outra coisa, uma das grandes redes de clínicas médicas nesse país, eu vi a reportagem. Eu falei, olha aí, rapaz. É um sujeito que trabalhou muitos anos numa empresa e, de repente, ele recebeu o acerto da empresa. Foi um bom dinheiro. Ele tinha um imóvel bem localizado na cidade e ele teve uma inspiração, uma ideia. E ninguém mexia com isso até então. Ele teve a ideia de montar uma clínica médica popular, comunitária. E esse indivíduo, ele reformou o imóvel, reformou as salas, pôs tudo de modo adequado para funcionar como uma clínica. E ele contratou os médicos, a especialidade tal, a especialidade tal. Cada sala, uma especialidade da medicina. Então, ele desenvolveu um contrato com esses médicos, proporcional ao atendimento que o médico ganharia, e a clínica ganharia um percentual ali, não muito grande, mas ganharia na quantidade dos atendimentos. E esse indivíduo, dono da clínica, que era um CLT, agora ele se tornou um empresário, estava ganhando mais do que os médicos formados. E ele não tem formação nenhuma na área da saúde. Ele não é médico, mas ele teve a ideia de empreender contratando prestadores de serviços com formações qualificadas para atendimento a preços populares, de tal modo que os médicos, prestando serviço, ganhavam um percentual e ele ganhava um percentual em cima. Deu para entender isso? Que é uma ideia, que é um segmento, e que nas grandes cidades está indo a todo vapor. Brasília, Salvador, nas capitais, tem muitas clínicas populares. E esse indivíduo abriu a primeira e depois ele disse que foi abrindo franquias em outras cidades e outras cidades. Então, além de ganhar da clínica que ele abriu, ele ganha as franquias das clínicas que são abertas por pessoas com o mesmo know-how, com a mesma expertise que ele desenvolveu e aperfeiçoou. Você acredita nisso que eu estou falando? Então, tudo que você precisa, de repente, é de uma ideia brilhante. O fato de você ter sua testa oleosa não significa que você tem uma mente brilhante. Então, uma das coisas importantes, de repente, é você admitir. É você admitir
que você precisa aprender, que você precisa saber o que você não sabe. Isso vai te ajudar, de repente. Compreendeu isso? Está preparado para receber os 7 erros aí? Tá, muda a página aí, por gentileza. O primeiro erro é você estar no segmento errado. O que significa o segmento errado? De repente, você entrou num segmento do mercado que está obsoleto. Então, tem segmentos do comércio, dos serviços, prestação de serviços, segmentos do mercado financeiro, que eles estão fadados a desaparecerem. E de repente você está num segmento que não tem perspectiva de crescimento. Pelo contrário, a perspectiva é de ir ficando cada vez mais restrito esse segmento. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Eu não sei se você é do tempo, e eu sou do tempo, das locadoras de vídeo. Estão lembrando? Locadora de vídeo. Era o boom, e gente ia na locadora e locava a fita de vídeo, o filme, vou assistir o filme e tal, e o pessoal compartilhava e tal. Oi? Só que teve gente que de repente investiu nesse segmento, num momento em que o segmento estava fadado a desaparecer. Eu te pergunto, existe locadora de vídeo hoje? Então, o segmento se tornou obsoleto. Não tem cliente para locadora de vídeo hoje. Por quê? Porque na palma da sua mão você pode assistir um filme pelas redes sociais. Você acessa Netflix, acessa vários aplicativos aí para assistir filme. Outro segmento que desapareceu, revelação de fotos. É raro você procurar um lugar para revelar uma foto. Então um segmento que de repente movimentava muito dinheiro, mas que foi ficando cada vez mais restrito, cada vez. Ainda tem. Mas se você abrir, por exemplo, uma loja lá de revelação de fotografias, qual é a probabilidade de você prosperar? De você ter sobrando, ter mais que o bastante? Segmento errado, investimento errado. Está compreendendo o que eu estou falando? Então, outra coisa, deixa eu correr aqui. Oi? As lan house também, né? Quem montou, teve uma época que o boom era ir para a lan house. A gente passava lá 1 hora, 2 horas, não somente fazendo pesquisas, coisas importantes, mas para distração. Então, as lan house, tem hoje, ainda tem. Você está numa cidade estranha, você precisa imprimir um papel, uma coisa, você vai lá e procura, mas é restrito, se restringiu. Então, é um segmento que foi sendo sufocado pela evolução, pelo progresso. Tá, outra coisa, enciclopédias impressas. Eu sou do tempo que tinha a Delta La Russe. Passava o vendedor vendendo aquele tanto de livros, de enciclopédias, de pesquisas. Cadê os vendedores de enciclopédia? Não tem mais, porque você dá um Google aí na palma da sua mão, você já tem o significado, tem a resposta, você já tem um comentário a respeito daquele assunto que você precisa saber. Então, um segmento que também se tornou obsoleto, ultrapassado. Tá, outra coisa, o telegrama. Lembra do telegrama? Eu tenho que passar um telegrama, eu tenho que ir lá no correio, que eu tenho que mandar um telegrama. Desapareceu. Então tem coisas que vão desaparecendo. Eu me lembro quando eu fiz o curso de datilografia. Os mais novos aí não sabem do que eu estou falando. Curso de datilografia. E quem sabia datilografia na época estava credenciado para trabalhar em bancos, em cartórios e empresas de grande porte. Hoje, onde é que tem uma escola que dá aula de datilografia? Você sabe de alguma? Desapareceu. Então o fato é que tem segmentos do mercado, de repente, hoje, que você está trabalhando nele, ou você está querendo abrir um negócio em tal segmento, que já tem indícios de que ele vai desaparecer, de que ele vai se tornar obsoleto. Então o negócio errado, não tem como você crescer nele, prosperar. Por quê? Porque o negócio, quanto mais o tempo passar, mais restrito ele vai ficando. Ele vai te dar cada vez menos feedback. Não vai dar rebote financeiro. Compreendeu o que eu falei? Outra coisa, de repente o seu negócio é certo, mas o negócio, de repente é certo, mas está no lugar errado. Está num ponto errado, está num bairro errado. Então não adianta, de repente, o negócio ser certo, ser promissor, que gira muito, que tem perspectiva de crescimento, mas você está num lugar, num ponto errado, num bairro errado. Estão compreendendo o que eu falei? Tem alguém aí? Então, por exemplo, você quer abrir um restaurante sofisticado, para a nata da sociedade. E você abre esse restaurante lá na Churupita. O restaurante é bom, você tem o know-how, você tem a expertise, mas você abriu o restaurante, de repente, num lugar errado. Então, assim, o pessoal da Churupita que vai assistir, me perdoe, tá? Mas eu estou falando de lugar certo e lugar errado. Então, assim, tem negócios que, de repente, são errados, estão fadados à falência. Mas tem negócios que são certos, mas o lugar do negócio é errado.
O bairro é errado, a rua é errada, o ponto não é estratégico. Você não vai ter ninguém que vai adquirir seu produto ou seu serviço, seja o que for. Então você precisa estudar o ponto também. Deixa eu te dar um exemplo aqui. As carretas não passam mais pelo centro da cidade de Barreiras. Passam por onde? Anel viário. Então quem vende peça para carreta, quem trabalha com feixe de mola, que era nesse eixo principal da cidade, eles estão migrando, sabe para onde? Para onde? Para o anel viário. Por quê? Porque é onde passam os clientes em potencial. E quem insistir nesse eixo aqui, eu estou citando um segmento, nesse eixo principal da cidade, estará fadado a estar com o negócio certo no lugar errado. Caiu a ficha agora? Eu poderia te citar outros segmentos de comércio, que de repente o segmento é bom, é promissor, promete retorno financeiro significativo, mas se o lugar é errado, você estará fadado à falência. Caiu a ficha aí? Então vamos correr, porque só me deram 20 minutos. E os 20 minutos já foram. Bora aí. O erro do investimento errado. Não cometa o erro do investimento errado. Investimento em um negócio não é só investimento financeiro. De repente você pode pensar que se o negócio deu errado, você tomou um prejuízo financeiro. Não, o investimento de um negócio, de repente, não é só financeiro. Você precisa entender que para um negócio prosperar, para ter sucesso, para dar rebote financeiro, você tem que investir em pessoas, você tem que investir numa equipe de trabalho. Então você precisa treinar a sua equipe, você precisa patrocinar treinamentos para a sua equipe, porque quanto melhor a sua equipe for, quanto melhor o seu time for, mais resultado financeiro você vai ter. Então investimento não é só dinheiro. De repente você está investindo dinheiro e está esperando o rebote, mas você está errando no investimento em não investir em pessoas. O que o nosso ministério faz? Eu digo para os bispos, os pastores, eu digo, o maior patrimônio do nosso ministério não é patrimônio material, conquanto nós tenhamos adquiridos igrejas, etc. e tal. O nosso maior patrimônio é o pessoal no DNA, na visão. É o pessoal que nós investimos neles. Vocês estão compreendendo? Eu não teria chegado até aqui, nessa visão ministerial, se eu não tivesse atentado para investir em pessoas. Para investir em pessoas que de repente ninguém acreditava nessas pessoas. E não foi isso que Jesus fez no início do seu ministério. Ele pegou gente comum, gente simples. E ele passou 3 anos e meio treinando essas pessoas comuns, essas pessoas simples, muitas delas iletradas. E esse treinamento que ele fez com essa turminha lá, de 12, e um não deu em nada, foi o Judas, revolucionou o mundo. Deu a largada para que o cristianismo chegasse até nós. Estão compreendendo? Como é que você quer crescer no seu negócio, no seu comércio, na sua empresa, se você continua pensando que investimento é só financeiro, e vai dinheiro, e vai dinheiro, e vai dinheiro, e você espera um resultado extraordinário que nunca vai acontecer se você não atentar, que é necessário investir em pessoas. Invista nos seus colaboradores, não veja o seu trabalhador como um empregado somente, mas veja como um indivíduo, se você investir nele, a sua empresa vai dar um rebote financeiro muito melhor do que está dando. Ou eu estou falando errado aqui? Agora, investimento errado. De repente não é só financeiro, não é só nos seus colaboradores, mas você precisa investir nos seus clientes. Invista nos seus, construa uma carteira de clientes, Então você precisa transformar cada cliente em um amigo. Estou falando errado, Alexandre? Transforme o cliente em um amigo. Existe uma estatística que mostra que chega um momento que a pessoa vai adquirir o produto ou o serviço, não mais por conta do preço que está ganhando da concorrência, mas pelo elo, pelo vínculo que foi criado com a empresa, com os administradores da empresa, com os funcionários da empresa. Eu vou comprar ali porque lá o pessoal é meu amigo. Caiu a ficha agora? Então você precisa investir em clientes. Você precisa semear nos clientes para depois você ter o rebote, para depois você colher. Então tem empresa que de repente para conquistar o cliente novo que chegou, ela dá com desconto significativo, ela não vai ganhar nada. Desconto significativo e parcela, não, eu vou fazer para você. Ganhou o cliente. Aí nas próximas ele tira a diferença que deu no investimento. Ou por que você acha que as empresas de alimentação, elas colocam pessoas no supermercado para oferecerem degustação desses alimentos? Você sabe quanto é que eles gastam ali? Um come aqui a goiabada com queijo, o outro vem e come o cafezinho. Eles estão gastando. Não estão gastando. Nos negócios, no comércio, tem gasto e tem investimento. E você precisa discernir no seu negócio o que é gasto e o que é
investimento. O gasto é aquilo que vai e não volta. O investimento, ele vai dar rebote. Está botando hoje aqui. Então você tem que investir financeiramente no seu negócio, você tem que investir na sua equipe, formar um time capacitado, gabarito, treinamento. Ou você pensa que um time de futebol ganha o campeonato sem treinamentos? Tem que ter treinamentos. E você tem um time de trabalhadores, de repente, que você não patrocina para eles treinamentos. Você não traz alguém para palestrar para eles, alguém para mostrar os princípios elementares do crescimento. Se você cresce sozinho, que graça que tem. Agora, se você cresce e você ajuda a sua equipe a crescer, aí que está a satisfação do seu negócio. Tem alguém aí, não? Então, o que eu estou falando aqui, eu acho que vai, meu Deus do céu, eu não sei porque que Deus me fez assim, né? Eu vou correr, tá? A hora já está, o relógio está desviado. Então, quando você toma um prejuízo no seu negócio, de repente você analisa, tomei um prejuízo, perdi tantos R$1.000 que eu botei. Não, de repente você está tomando prejuízo por conta de gente que tem potencial, que pode continuar com você, mas você não investe nessas pessoas. Chega a hora que o camarada, ele precisa de um aumento que não é grande coisa no salário. Ele chegou no estreito e ele vem conversar com você, e você fala assim, se você quiser procurar outro emprego, vai procurar. Aí você perde uma pessoa já treinada, gabaritada, capacitada e que poderia crescer mais para poder estar te ajudando a ter rebote, a ter resultados financeiros maiores e melhores. Aí você perde aquele funcionário e você contrata um que tem que aprender do zero. Ele fica ali 1 mês, 2 meses, até ele aprender o que o outro sabia, mas você trocou o certo pelo duvidoso. Aí você trocou por uma pessoa que você vai ter que começar do zero, para ela aprender a fazer o que o outro já sabia e que só faltou um pouco de entendimento que você precisava investir nesse funcionário. Compreendeu isso agora? Está te ajudando? Meu Deus do céu, eu queria ter participado de uma palestra como essa lá atrás, tá? Mas que bom, né? Então, construa uma carteira de clientes com tratamento de excelência. Valorize sua equipe de colaboradores e valorize os seus clientes. Faça de cada cliente seu um amigo. Um amigo. Entendeu? Porque são essas pessoas que vão te ajudar a crescer financeiramente. Vamos lá, terceiro ponto, vamos correr, porque eu não sei o que eu tenho que... Tá, o erro do imediatismo. Por que as empresas fecham no primeiro ano? Tem um percentual maior no segundo ano. Por que muitos estão aí patinando no negócio, no segmento que escolheram? Escolheram o segmento certo, o segmento promissor, mas que de repente está patinando. Por causa, de repente, do imediatismo. Ninguém deita hoje e acorda amanhã um grande empresário. Toda árvore um dia foi semente. Tem muitos grandes negócios que estão por aí que começou no fundo do quintal. Mas a pessoa foi perseverante naquele negócio. Quando muitas pessoas pensavam que não daria em nada, essa pessoa perseverou e amadureceu e aperfeiçoou o negócio e foi crescendo e crescendo e hoje é um grande empreendimento comercial. Então, imediatismo é um problema. Tá? Você pensar que você tem 1 mês de porta aberta, 2 meses, até o avião decolar. Até o avião decolar, ele tem um consumo enorme de combustível. E se ele consumisse durante a viagem o mesmo tanto de combustível que ele consome na decolagem, ele teria que parar para abastecer toda hora. Só que não. Ele consome muito na decolagem, mas depois que ele decola, ele vai planando. E consome pouco. Então, uma empresa, para decolar uma empresa, tem um consumo enorme de energias, são esforços, tem um consumo enorme financeiro. Mas, de repente, passou a decolagem, essa empresa vai começar a planear. Por quê? Porque a pessoa não é imediatista. Ela está no segmento certo, ela está no local adequado para o seu negócio, para a sua empresa. E ela sabe que não vai ser da noite para o dia. Toda árvore um dia foi semente. Até que ela chegou e ficou uma árvore frondosa. Assim vai ser o seu negócio, a sua empresa. Se você está no segmento certo, se você está entendendo que não é somente investimento financeiro, não é somente botar dinheiro no seu negócio, mas você precisa investir numa equipe, num time. Treine o seu time. E você precisa investir na sua rede de clientes. Qualquer investimento que você faz no cliente não é gasto, é investimento, porque vai dar rebote. Compreendeu isso? Então vamos lá. Visão a longo prazo. O que você pensa do seu negócio para daqui 1 ano, daqui 2 anos, 5 anos? Você tem que ter um planejamento, uma visão a longo prazo. Tá? 4, ponto número 4, vamos lá. Pode mudar aí o DJ aí, muda aí por gentileza. Cadê? Foi arrebatado o DJ. Muda a página aí do computador, tá falando do Flamengo lá. Ó. Falando do Vasco. Não fala no Cruzeiro não, que eu passei uma vergonha essa semana e o pessoal só me mandando mensagem. Eu falei, está ajudando os mais fracos. Então 4. O erro em resistir à inovação. Alguns segmentos são certos, estão no lugar certo, mas de repente estarão fadados a somente subsistirem. Não vão ter além daquilo que chegou. Por quê? Porque resistem à inovação. Ou então vão desaparecer.
Então você não pode resistir à inovação, você pensar que é o papai sabe tudo do seu segmento. Você precisa adquirir conhecimento a respeito do seu segmento comercial e você precisa entender que o mercado é dinâmico. Qualquer segmento do mercado ele é dinâmico, ele evolui e você não pode ficar estacionado. Você tem que estar antenado naquilo que está sendo evolução no seu segmento e adotar isso no seu negócio. Está difícil de entender? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Em relação, eu não sei quantos são do tempo aqui, que tinha o armazém. Quem é do tempo do armazém, da venda? Vocês são velhos também, meu Deus do céu. Então, o que era o armazém? Tinha um balcão aqui que separava o cliente da mercadoria. E do lado de dentro tinha o dono da venda, o dono do armazém, ou então o empregado. Aí você levava uma lista, eu quero isso, isso, isso. Aí ele ia lá, pegava o extrato, pegava o açúcar, pegava o feijão, pegava... Aí sabe o que aconteceu? A inovação desse segmento. Eles tiraram o balcão e permitiram que o cliente entrasse lá e escolhesse a mercadoria. Aí sabe o que eles fizeram? Eles criaram as gôndolas e colocaram ali, nas pontas das gôndolas, promoções. Leve 3 e pague 2. Um dia eu comprei 3, cheguei em casa e falei, meu Deus do céu, eu não preciso de nenhum. Por que eu comprei 3? Então, eles colocam estrategicamente as mercadorias nas gôndolas para a sedução dos clientes. Colocam ali promoção e tal. Você fala, está barato, eu vou levar. De repente você nem precisa. Então, sedução. Tiraram o balcão e permitiram. Aí o que eles entenderam? O cliente ia lá, pegava nos braços e chegava lá para poder acertar. Aí eles criaram o carrinho. E os carrinhos estão cada vez maiores. Cada vez maiores os carrinhos. Então, para induzir a pessoa, é igual prato de restaurante self-service. Quando é um restaurante coma à vontade, o prato é desse tamanhozinho, assim, parece um pires. Que sabe, a pessoa vai botar o tanto que conseguir botar, é coma à vontade. Mas quando é self-service, parece uma tigela assim. Você pega aquele pratão assim, aí você põe muito pensando que pôs pouco. Quando você chega lá, dá quase 1 quilo. Você fala, meu Deus do céu, ilusão de ótica. É verdade isso, não? Inovação. Então tem que inovar. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Olha o que, quem é fitness aí, igual eu, quem malha, é o whey. Já comprou um pote de whey? É 900 gramas. O pote é desse tamanho. Quando você abre, está daqui para baixo. Mas me dá uma ira, uma revolta. 900 gramas, o preço dá para comprar 10 quilos de peito de frango. Para comer o mês todo, 40 dias comendo peito de frango. 900 gramas. Só que você olha aquele potão desse tamanho, ilusão de ótica. Então, evolução, as empresas foram evoluindo, não somente para seduzirem os clientes, mas para trazerem os clientes numa zona de conforto de que eles de fato e de verdade estão pagando o preço justo, na quantidade justa. Tá? Então, não resista à inovação. Lembra? Tiraram o balcão. Aí, a farmácia, lembra como é que era a farmácia? Chegava no balcão, eu quero um medicamento, agora botaram um tanto de coisa ali. E inovaram. Você passa no corredor para chegar no balcão, você já vendo uma coisa e outra, você já é seduzido pela exposição e pela facilidade de pegar, de adquirir determinada coisa. Compreenderam isso? Eu vou terminar, só tem mais um minutinho. Inovação. Busque conhecimento, agregue valor. O que você trabalha que você pode acrescentar outras coisas ali? Então deixa eu te dar um exemplo aqui. O sujeito tinha uma oficina de elétrica, de carro, de automóveis, autoelétrica. Aí o ganho dele era aquilo, todo mês girava naquilo. Aí ele teve um start. Aí ele comprou o elevador de carro e contratou um mecânico no percentual. E ele foi evoluindo e evoluindo. Aí aquilo que era uma oficina de elétrica de carro se tornou um auto center. Auto center, porque passou a contratar mão de obra especializada para fazer aquilo que ele não fazia. Ele ficou com a parte elétrica, e aí tinha o mecânico, aí tinha o da suspensão, tinha o do escapamento. Mas ele era restrito só na parte elétrica, o ganho dele era restrito. Ele ampliou os ganhos. Então ele financiou o elevador de carro, adquiriu um ponto estratégico ali, alugou um ponto estratégico, montou, foi ampliando, crescendo gradativamente, e um auto center. Você já viu que nas auto centers não tem vaga? De repente você tem que chegar lá, você chega e fala, moço, não, está cheio aqui. Evoluiu. Então inovação é importante. Não estacione no seu negócio, agregue valores. Você trabalha com um negócio que vende capinha de celular, não sei o quê, passa a vender óculos também, bota óculos lá, bota boné também para vender, vai ampliando, agregando valor ao seu negócio. O sujeito tinha um restaurantezinho que funcionava durante o dia, porque era um setor comercial. Aí o que ele fez? Ele transformou o restaurante para fornecer pizza delivery. Já tinha estrutura, todo o maquinário ali. Aí, durante o dia, restaurante, área comercial e tal, o pessoal... E de repente, à noite, ele agregou valor no seu negócio, transformando numa pizzaria que vende delivery. Não atende lá, mas faz entrega de pizzas. E ele passou a ganhar mais com as pizzas do que o restaurante dava para ele. Vocês acreditam nisso que eu estou falando? Agregar valor. Qual é o seu negócio? O que você vende? O que você pode acrescentar ali e colocar? Porque o cliente que vai comprar aquilo, de repente, quando vê a outra coisa, o agregado ali, ele vai comprar as duas coisas. Então você não pode ficar restrito. Não seja restrito.
Então tem que inovar. Não resista à inovação. Amplie o raio de ação. O dinheiro que você quer, que você precisa, já está por aí. Só que você precisa ter alguma coisa agregando no seu negócio para atrair esses clientes em potenciais. Vamos correr, estou terminando. Quinta, erro da comunicação deficiente. Então, escuta só, você não pode viver a ilusão que somente a fachada da sua loja, do seu negócio, é suficiente para comunicar o seu negócio, de que o seu negócio existe. Teve um tempo que era só a fachada, a pessoa tinha que passar na rua para ver a fachada. Aí depois surgiram mecanismos de divulgação de negócios, carro de som. As pessoas precisam saber que esse negócio existe, que esse produto tem no meu comércio, que esse serviço eu ofereço. Aí foi evoluindo. Hoje, tem muita coisa que eu compro porque eu me deparo com a divulgação aqui. Você é assim também? Você está aqui passando, de repente, tem um produto sendo oferecido, tem um serviço sendo oferecido, tem uma especialidade médica que está oferecendo determinado serviço. E aí, opa, aqui, aí você anota. Quando a gente chega em determinados comércios, as pessoas perguntam assim: como é que você ficou sabendo? Então, a maioria dos clientes, dos comércios, os mais variados, ficaram sabendo pelas redes sociais. Então, você tem que acreditar que a comunicação, fazer o seu negócio ser conhecido, é de fundamental importância. E comunicação não é só da porta para fora. Você precisa ser um bom comunicador da porta para dentro, em relação aos seus colaboradores. Você precisa ser claro com eles. Então, o que a palavra de Deus diz? Se a trombeta der sonido incerto, quem vai se preparar para a batalha? Então, se você não for um bom comunicador, comunicar o seu negócio na sociedade, fazer a sociedade saber que o seu negócio existe, que o seu trabalho existe. E também, boa comunicação dentro da sua empresa. Você ser claro com seus funcionários, seu objetivo, para que não haja canto escuro. Para que eles, de fato e de verdade, saibam o que a empresa está pretendendo. Correto? Vamos lá. Sexto, o erro da falta de mentoria. Escuta só. Eu repito, você não é o papai que sabe tudo no seu negócio, no seu segmento. Os reis nos dias da Bíblia, eles tinham os conselheiros. Você já leu a Bíblia? Então, muitas das vezes o rei ia buscar conselhos com uma equipe de sábios do reino, orientação. Então, os reis tinham maior probabilidade de acertarem nas suas ações quando ouviam os conselheiros. Assim é o empresário. Eu não sei se você sabe, mas as grandes corporações, as grandes empresas, os grandes negócios pelo mundo afora, eles têm uma equipe de mentoria, que está sempre buscando conhecimento na área para compartilhar com o dono da empresa, com os administradores da empresa. Então, você precisa ter mentoria, você precisa ter conselheiros, você precisa ter gente que te orienta no seu negócio, no seu segmento. Você não pode pensar que você é o papai, é a mamãe, sabe tudo. Você tem que entender que tem gente que sabe o que você não sabe e que uma dica, uma orientação pode fazer o seu negócio render muito mais do que está rendendo. Concorda com isso ou não? Mentores, busque conselhos. Então, você quer fazer um negócio, quer fazer um investimento, busque orientação, porque de repente você pode entrar numa canoa furada por falta de mentoria, por falta de orientação. Repito, os grandes negócios pelo mundo afora, eles têm uma equipe de conselheiros, de orientadores, de mentores. Você precisa ter uma mentoria, tá? Tem gente que está de fora do seu negócio, que de repente está vendo o que você não está vendo, está enxergando o que você não está enxergando. E você pedir conselho, de repente a pessoa vai fazer uma avaliação, uma análise, e ela vai te dar o norte seguro, vai te dar a iluminação que você precisa. Vamos lá. Último erro que você não pode cometer. O erro de sacrificar valores que valem mais que dinheiro. Eu vi nenhuma, nem duas, nem três pessoas durante a minha vida que sacrificaram a saúde para ganhar dinheiro. E depois o dinheiro que a pessoa ganhou não deu para cuidar da saúde, cuidar da doença que essa pessoa adquiriu. De repente, nessa corrida do ouro, nesse afã de arrebentar, você se arrebenta. Porque você de repente não está dormindo o suficiente, não está se alimentando adequadamente. Você não tem tempo para investir em você, para preservar a sua saúde. Tem gente acabando com a saúde para poder ganhar dinheiro. E depois que ganhou o dinheiro, o dinheiro vai ser insuficiente ou nada para trazer a saúde dessa pessoa de volta. Você conhece alguém assim? Que acabou com a saúde, correndo atrás do patrimônio. Construiu o patrimônio, mas perdeu uma coisa que vale mais que o patrimônio que essa pessoa adquiriu. Durma com um barulho desses. Eu quero encorajar você a prosperar, a dar tudo que você puder dar para o crescimento financeiro, para trazer estabilidade, conforto para a sua família ou uma estabilidade no seu futuro. Mas você jamais vai ter estabilidade no seu futuro se você se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde, para fazer uns check-ups de vez em quando, para fazer atividade física regularmente. Vocês estão olhando para uma pessoa aqui, ó,
que tem 60, quem me conhece de perto sabe, o tanto que eu pego no pé desses caras. 66 anos de idade, jogando bola com os milhares. Sabe o que é desleal no futebol? Está aí o Cássio, está aqui o Wesley. Desleal. Quando eu vou jogar, tem duas coisas que me atrapalham ali. A primeira delas é a idade. A segunda é o adversário. Só que a idade não tem como resolver mais. Mas se tirar o adversário, eu arrebento no futebol. Agora, é deslealdade um cara de 66 anos jogar com um moleque de 20 e poucos anos. Você tem quantos? 23. Meu Deus, eu com 23 eu voava. Eu não corria não, eu voava. Agora, é desleal. Se eu jogasse com todo mundo da minha faixa etária, de 60 para cima, eu era o camisa 10. Eu ia dar chapéu nos velhinhos, ia dar caneta toda hora, entendeu? Ia fazer gol de todo jeito. Mas não, quando eu penso em ir, o moleque já foi. Eu perdi o reflexo, por causa da idade, perdi a explosão muscular, a velocidade. Então é deslealdade. Só que eu entendo que eu preciso continuar cuidando do tempo, cuidando do corpo, cuidando do físico, do biológico. Tá? Check-up de vez em quando, toma os remédios para tirar os vermes, faço reposição das vitaminas, daquilo que o organismo não absorve mais, porque está estressado, eu tenho que fazer a compensação. Por quê? Porque eu quero viver muito e com qualidade. Não adianta viver, você ser um empresário que deixa o seu nome na história, mas você está arrebentado lá no final. Compreendeu o que eu falei? Ou eu estou errado? Então, sacrificar valores que valem mais que o dinheiro é um erro. Tem muitos empresários que sacrificaram a família. Um menino, a menina, eles cresceram e o empresário não teve tempo para ser pai dos seus filhos. Não viu as crianças crescerem, porque pensou que era igual um animal. É só dar ração para engorda, para crescimento, é só pagar a escola, a melhor escola, e isso e aquilo. Só que não criou cimento, não criou vínculo com o seu menino, com a sua menina. Ganhou o mundo e perdeu a casa, e perdeu a família. Então esse é um erro que você não pode cometer. Sua família vale mais do que milhões de reais. Eu me lembro de um empresário que ficou falido financeiramente, e ele se deu conta que estava no fundo do poço. Um cara que ganhou muito dinheiro, tinha patrimônio, fazendas, imóveis, mas que de repente foi perdendo, e ele se deu conta que estava falido, que estava no fundo do poço. O dia que ele estava andando na rua, porque já não tinha carro mais, com o videogame do seu filho para vender, para poder comprar uma cesta de alimento para a família. Aí o coração partiu em 1000 pedaços. Por quê? Porque ele quis ganhar o mundo e perdeu valores que valem mais que o dinheiro. Por último, agora é por último mesmo, tá? Tem gente que está sacrificando a sua espiritualidade por conta da corrida do ouro, negócios, viagens, a empresa, o horário e tal. Eu tenho que ficar aberto até mais tarde. Eu não tenho tempo para a igreja, eu não tenho tempo para Deus. A pessoa não tem tempo, porque sacrifica Deus para ganhar aquilo que vale nada diante de uma vida de intimidade com Deus. Compreendeu o que eu falei? Sabe o que esse livro diz, a Bíblia Sagrada? Que aproveita ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua própria alma. Qual é a vantagem? Que vantagem você vai ter de estar no segmento certo, que dá rebote, estar no ponto certo, investir na sua equipe, no seu pessoal, investir nos clientes. Mas se você sacrifica o tempo que deveria ter na presença de Deus. Você não tem tempo para orar, você não tem tempo para ler a Bíblia, você não tem tempo para frequentar a igreja, você não tem tempo para ser útil na casa de Deus, com os dons, com os talentos que Deus te deu. Isso é falência da vida. Você pode estar bem nos negócios, a minha oração é que você esteja bem nos negócios, ganhe muito dinheiro, mas eu oro também para que você atente que tem valores na vida que valem mais que o dinheiro que você possa ganhar. Sua saúde vale mais, sua família vale mais. E a vida com Deus não tem preço. Caixão não tem gavetas. Eu comecei pregando em velórios. Nunca vi um caixão com gaveta, com os bens da pessoa, com os diplomas da pessoa. O que eu vi, na verdade, foram pessoas que chegaram nuas e saíram sem nada desse mundo. Então, corra o máximo que você conseguir correr, dê o melhor de si, busque crescer financeiramente. A minha alegria vai ver, eu encontrar você um dia e falar assim, aquela palestra me ajudou, cresci, prosperei, mas eu não deixei Deus na carroceria, eu não deixei Deus no reboque da minha vida. Eu continuei preservando a minha fé, a minha espiritualidade. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Ainda bota o mármore lá, né? Pai eterno, nós te louvamos por esta manhã, por esse tempo de qualidade, ó Deus, em que podemos compartilhar princípios elementares que regulamentam a vida financeira. Ó Deus, a minha oração é que cada homem, cada mulher aqui possa ter iluminação da parte do Senhor, direção para empreender
ou para potencializar o negócio que já estão trabalhando nele. Que essas pessoas, meu Deus, elas possam saber fazer a leitura daquilo que de fato e de verdade é promissor no mercado financeiro, daquilo que de fato e de verdade, de repente, está fadado a desaparecer. Que essa pessoa ela entenda que prejuízo não é só financeiro, o prejuízo pode ser também de pessoal, de perder um talento, de perder uma pessoa gabaritada, capacitada da sua equipe. Essa pessoa possa entender que o maior prejuízo, de repente, pode ser perder a saúde, pode ser perder a família ou perder a sua intimidade com o Senhor. Estenda a mão, o manto sagrado, dê a cada um aqui o dom de adquirir riquezas, mas dê também ao Pai a sabedoria para gerir os negócios sem sacrificar aquilo que vale mais que o dinheiro. Eu peço, abençoe o alimento agora, esse coffee break, esse momento de confraternização, e que cada pessoa aqui continue no centro da tua vontade. Eu peço que seja assim, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então, o Bispo Santos vai fazer a consideração final. Forte abraço, 1 milhão de bênçãos para cada um. Quem foi abençoado aí? Por que foi importante para você essa palestra hoje? O que mexeu em você? 3 pessoas, rapidinho, enquanto eles estão preparando ali os ajustes. Sem tumulto, um de cada vez. O que mexeu com você aqui desses 7 pontos? Foi 7 ou foi 5? Não, era só para ver se eles... Não, gente, é que só tem mente brilhante, pelo amor de Deus. Shalom, povo. Amém? Quando o apóstolo falou em investir em pessoas, né, é interessante que a primeira reunião lá na empresa, quando eu contrato, é justamente a respeito de cultura, né? Quando o apóstolo também falou em mentalidade, a mentalidade da pessoa está ligada à criação dela. E a cultura também está ligada à criação. Então, chega lá, né, quanto mais funcionário você tem, mais difícil fica para culturar ela. Ela chega dentro da sua empresa, você tem a sua cultura, normalmente aqui cristã. Você tem seus valores, e ela chega com os valores dela, que normalmente é bem diferente dos valores que você adquiriu dentro da igreja, aprendendo aqui, como nós estamos hoje. Então, eu preciso lá passar, os nossos valores são assim. Os nossos princípios são assim. O tratamento que eu quero que você tenha com o cliente é assim. Porque eu já vi lá, cliente chegando, fazendo uma reclamação com uma funcionária, e ela querer brigar com o cliente, querer brigar. Eu falo, não é assim que resolve. Comunicação. Por quê? Porque, de repente, ela aprendeu lá, né? Tem gente que aprendeu assim. Bateu, levou. Bateu, levou. Porque lá na escola era assim, se mexesse comigo, toma lá da cá. Então ela quer implantar isso lá dentro, né? A respeito da limpeza. De repente ela cresceu num lar onde a casa era bagunçada. Então ela chega lá dentro da empresa e acha que tem que ser igual lá na casa dela. Então todo esse tipo de cultura a gente tem que acompanhar. É assim, nossos princípios é assim, né? Então cultura, né? Como o apóstolo falou. Outra coisa é que ninguém aprende sem o erro, né? Todo mundo que cresceu antes fracassou, né? Napoleão Hill, quando ele escreveu o livro, né, As 16 Leis do Sucesso, a coisa acho que mais impactou o pessoal foi quando ele falou o fracasso é o segredo do sucesso da maioria das pessoas a qual eu entrevistei. Porque todo mundo que ele entrevistou antes teve um fracasso, né? O medo é o motivo do fracasso de muita gente. Como é que a pessoa ela fracassa antes de começar? Quando ela tem medo de começar e não fracassa. É isso. Foi bênção. Amém? Mais uma pessoa, porque foi importante para você. Só um minutinho. O que mais me chamou a atenção, né? E o pastor Rodeio ali me fez relembrar do meu início, quando eu comecei a empreender. Quando eu comecei a empreender, foi um boom tão grande que eu ia 3 vezes em São Paulo. Comprava mercadoria, quando eu chegava com 3, 4 dias, acabava. E naquela correria, eu não estava indo nem na igreja. Porque eu viajava, chegava, viajava de novo. E eu me lembro que eu viajei 3 vezes no mês para São Paulo. Quer dizer, olha o tempo que você vai lá, para você voltar. E aí, o meu pastor, que eu amo muito, meu pastor Rodeio está ali, ele me chamou e falou assim, Arthur, lembre-se de uma coisa. Eu pensei que ele ia me falar outra coisa. Ele falou assim, Mateus 6,33. Eu não esqueço, pastor, desse conselho que o senhor me deu. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando ele me falou aquilo, foi um choque. Porque eu nunca tinha visto 30 mil reais. Gente, quando eu olhei num cofre que eu tinha 30 mil reais, eu pensei que eu estava rico. E quando o pastor me falou aquilo ali, foi um choque para mim. Mas foi a partir daquele momento, pastor, que eu pensei que eu estaria dando um boom. Mas foi a partir daquela palavra que eu comecei a me dedicar mais a Deus, que eu comecei a ajudar na obra. Aquele sim foi o boom da minha vida. Então, eu estou aqui para reconhecer o que o Senhor fez na minha vida e te falar que eu te amo.
Show. Mais uma pessoa? Por que foi importante para você aí a palestra? O que o senhor está fazendo, que é o café da manhã, o último foi bom, foi ótimo. Do apóstolo, tanto é que eu vim para a catedral para aprender mais com o senhor, né? E com o ministério me ajudou muito, 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 porque eu era de outro ministério, certo? E aí minha mãe já estava aqui hoje é pastora Linete, né? E eu remeti para cá, porque meus dirigentes estavam indo embora para York. Eu tive muito aprendizado. Hoje, o meu segmento é comunicação visual, mas eu sempre, lá de São Paulo, que eu sou de São Paulo capital, eu aprendi o home office. Aqui eu conhecia a Adailton Software de Informática e Barreiras Informática Ricardo Manzini, porque o Adailton me colocou lá. Aí eu indo em cada para aprender como era barreiras, porque eu sou de São Paulo capital e eu rodava, lá eu já era muito pouquinho bonado. E aí eu aprendi o home office e eu trouxe para cá. Mas eu abri também lan house, né? E como eu aprendi outro meu patrão, né? Que eu aprendi muito. Antigamente era Nordeste Brindes e eu conheci através dele o Tom Então cada segmento aqui eu fui aprendendo. A Sigmania também me aprendeu a outro, eu fui aprendendo. Hoje eu estou no home office, mas o meu carro-chefe é investimento, porque eu já aprendi tempos atrás no Banco Itaú fazer investimento. Hoje eu empresto, hoje eu não estou de carro importado, mas eu posso ter um carro importado, mas aí eu não quero por agora. Então assim, eu tenho LCI, LCA, eu fiz a renda indireta. O que é a renda indireta? É o dinheiro trabalhar para mim mesmo. Eu invisto não para os outros, e sim para mim. Hoje, o que é que foi interessante para você? Aprendeu a não fazer os erros que eu já não mais cometo. Porque você cometendo erro, você fica prejudicado. Então, uma palestra é bom aprendizado. Você sempre tem que aprender, sempre tem que se reciclar.